A continuação da nossa disciplina, agora a gente vai pular para uma outra sessão. Até o momento que a gente tinha abordado aqui, a gente viu fundamentos, toda aquela parte de como é que é representada a tecnologia, como histórico primeiro, rapidamente, mas como são representadas as informações, qual a estrutura típica de sistema de telefonia, multiplexação e até mesmo os três tipos de multiplexação. A revisão de unidades relativas foi feita no início, em vez de ser feito no final. E como a representação das informações, como diferentes taxas de transmissão de informação elas afetam e requerem diferentes respostas em frequência do canal. Uma maior taxa de dados, em geral, ela só é conseguida com uma maior quantidade de pulsos no canal, requerindo maior largura de banda, ou com uma potência maior de sinal, para garantir que o receptor vai operar uma baixa taxa de erros. Teorema de amostragem de sinais, que nos diz quantas amostras a gente tem que tomar para recuperar uma certa informação e para conseguir também regenerar esse sinal e gerar ele novamente. Passamos por esquemas de modulação, que são formas diferentes de realizar o deslocamento e frequência dos sinais, como fazer a modulação e a demodulação deles. A gente focou mais em como ver a modulação e demodulação lá nos digitais, né, que é mais fácil visualizar. E os digitais, o sinal em banda base, ele é representado por, em geral, modulações de pulso, que de acordo com características desses pulsos, seja amplitude, fase ou densidade de pulsos, a gente bota informação diferente nele. E também existem códigos de linha para, dentro da banda base, contemplar certas características, que são relacionadas principalmente com ter componentes ou não ter componentes próximos de zero. Por fim, a gente fechou essa análise toda vendo o comportamento estatístico dos sinais de comunicação no receptor, que sempre no lado do receptor, a gente vai ter que olhar para qual a relação entre a potência de sinal e a potência de ruído. Potência de ruído esse que pode ter sido inserido no canal, ou então pode ser uma característica do próprio equipamento eletrônico do receptor, mas que ele vai causar erros na comunicação. E sempre vão ocorrer erros na comunicação. Mesmo que seja por uma relação sinal-ruído muito grande, eventualmente, mesmo que seja com a probabilidade de 1 em 10 bilhões de símbolos, um bit pode ser identificado erroneamente devido a uma tomada de decisão baseada numa amostra contaminada por um valor maior de ruído instantâneo. Aqui a gente interrompe essa parte de análise teórica e entendimento das relações para a gente entrar agora numa sessão em que a gente vai começar a estudar as tecnologias que existem de comunicação hoje em dia. E as tecnologias de comunicação, a gente começa elas por... Eu vou puxar aqui nosso plano de ensino, por estudar os meios de comunicação, que são meios de comunicação guiados, ou seja, tudo que passa por cabeamento, sejam cabos metálicos que conduzem sinais da banda de baixa frequência até radiofrequência, ou também existem meios de comunicação guiados ópticos, como fibras ópticas aqui. E, num lado oposto, tem meios de comunicação não guiados, que são o mais comumente a gente tem radiofrequência, que a gente tem uma antena transmitindo no meio aberto e uma antena recebendo em outro local um sinal, tentando obter de volta esses dados. Então a gente vai estudar primeiro meios guiados, que são esses meios como cabos de radiofrequência, cabos coaxiais, cabos de rede, cabos de fibra óptica também, e depois alguma coisa sobre comunicação em meios abertos. O primeiro passo, e essa tarefa que eu vou introduzir hoje e vai ficar valendo pela aula de segunda-feira também, vai ficar para ser realizada na segunda-feira ou quando quiser, é sobre o comportamento e o espectro eletromagnético. Por que a gente fala sobre o espectro eletromagnético? Que todas as ondas que a gente usa para comunicação são alguma coisa dentro do espectro eletromagnético. Seja um sinal em 1 kHz, o 60 Hz que vem na nossa tomada, ou um sinal de luz na banda do infravermelho. Ele é parte do espectro eletromagnético com características diferentes. O espectro eletromagnético ele é dividido de acordo com a frequência que o sinal ocupa, ou
olhando mais elementarmente do ponto de vista físico, qual o comprimento de onda? O comprimento de onda é um parâmetro que relaciona a velocidade de propagação de uma onda com a sua frequência. E uma onda eletromagnética, ela é o conjunto de um campo elétrico e um campo magnético que são alternados, e ao serem alternados, uma variação no campo elétrico produz um campo magnético, uma variação no campo magnético produz um campo elétrico. Então, campos estáticos não se propagam, mas os campos variáveis se propagam numa direção perpendicular à intensidade desses dois campos. O comprimento de onda, lambda aqui, ele relaciona a frequência de oscilação desses campos com a velocidade de propagação da luz, que depende no meio de comunicação. A velocidade de propagação da luz é 3 vezes 10 na 8, aqui parece que o 8 perdi a formatação, mas corresponde a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou conhecido também como 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Em outros meios de propagação, a luz se propaga um pouco mais lento que isso. Quanto mais lento? Uma fração, talvez 60%, talvez 70% da velocidade da luz, dependendo das características do meio, relacionadas com a permeabilidade dielétrica e a permissividade magnética do meio. Se a gente for lembrar lá, a gente viu isso lá em eletromagnetismo quando a gente falava de um capacitor. O elemento que está entre as placas do capacitor tem uma certa característica dielétrica. E o elemento que está em torno de um fio condutor ou núcleo de um transformador tem uma característica magnética tal. Mas todos os materiais têm essa característica de permeabilidade dielétrica e permissividade magnética. E então a onda se propaga com diferentes velocidades em diferentes meios. Ainda assim, é muito mais rápido que uma onda mecânica, sem dúvida nenhuma. Se nós pegarmos um instante determinado, tirarmos uma foto de uma onda eletromagnética, observando aqui a intensidade do campo elétrico e a distribuição espacial disso no eixo X, a gente vai observar. O comprimento de onda, ele é o que ocorre entre duas cristas ou dois vales daquela onda, sendo a velocidade de propagação C indicada aqui no sentido para a direita, nesse caso. Vejam bem, uma frequência mais alta, olhando aqui para essa parte do diagrama, uma frequência mais alta, para que a velocidade da luz seja constante, que é um parâmetro físico elementar, vai requerer um comprimento de onda menor. Ou seja, a distância entre duas cristas ou vales da onda vai ser menor. Quando nós falamos sobre esses comprimentos de onda, a gente vai desde a faixa de nanômetros até centenas de quilômetros. E se a gente seguir aqui e substituir esse valor aqui da velocidade da luz por 3 vezes 10 na 8 constante, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente consegue substituir aqui no lugar de frequência diversos valores diferentes, como, por exemplo, qual é o comprimento de onda de 60 Hz? Frequência igual a 60. O comprimento de onda vai ser o 3 vezes 10 na 8 dividido por 60. Só ou manipulando essa equação aqui. E nesse valor aí, vamos ver quando a gente chega aqui, 3 vezes 10 na 8 dividido por 60. Eu vou botar aqui 3 dividido por 60. 0,05 vezes 10 na 8. Então, 0,05 vezes 10 na 8 vai dar como resultado aqui 5 vezes 10 na 6. Cinco vezes 10 na 6 metros. Ou seja, 5 vezes 10 na 3 quilômetros. 5.000 quilômetros é o comprimento que uma onda tem entre um vale e um vale, ou entre uma crista e uma crista, numa onda de 60 Hz. É uma frequência bem baixa, de fato.
Então, quanto menor a frequência, maior o comprimento? Exatamente. Uma rádio. Aí em Santa Cruz, tu tem uma rádio que tu escuta aí, Tem a 93.3, acho. é 93,3 MHz, isso? Isso. Comprimento de onda igual a 3 vezes 10 na 8, dividido pela frequência 93,3, 93,3 vezes 10 na 6, né? Megahertz. Ah, isso aqui vai dar um valor mais razoável já. Vamos ver aqui. 3 dividido por 93,3 dá 0,03, 0,03 vezes 10 na 2, né? 10 na 8 menos 6 vezes Isso. 10 na 2. Ou seja, 3 3. metros. 3,2 metros, pegando com mais precisão aqui. 3,2 metros é o comprimento de onda dessa rádio, que na verdade é a frequência central, né, em torno da qual ela é modulada para se obter. Detalhe, 3,2 metros se for uma antena de um comprimento de onda inteiro, mas a partir de meio comprimento de onda, dividido em 3,2 dá em torno de 1,7 metros. A partir desse comprimento de 1,7 metros, a antena fica com um desempenho bastante bom já. Uma antena de 1,7 metros de comprimento. É a partir daí que se calcula a antena? Exatamente, as antenas elas vão ter o mesmo comportamento para uma relação de comprimento de onda. Vamos dizer, uma antena que tenha 1 metro de comprimento, uma geometria qualquer, a gente não vai estudar antenas ainda. Uma antena que tem 1 metro de comprimento vai conseguir receber bem uma certa frequência. Se eu multiplicar por 10 essa frequência, a antena que vai ter um comportamento similar vai ter que ter 10 centímetros só de comprimento. Uma frequência 10 vezes maior e um comprimento de onda 10 vezes menor. Então a gente vai seguindo essa lógica para ver esse comportamento. Mas uma coisa interessante, a luz também é uma onda eletromagnética. A luz que a gente enxerga é uma onda eletromagnética, a gente chama de domínio óptico, porque afinal são comprimentos de onda bastante curtos, mas a luz visível, se a gente for pegar aqui, as diversas cores elas estão aqui na faixa de algo em torno de 380 nanômetros até. Deixa eu achar aqui. 380 nanômetros, isso aqui é muito baixo, até alguma coisa tipo 700 nanômetros. E elas são especificadas em função do comprimento de onda da luz. Diferentes comprimentos de onda, nossos olhos identificam como diferentes cores, porque afinal, as nossas células sensíveis dos olhos, elas são sensíveis e elas vão ter umas características alteradas de acordo com o comprimento de onda, ou seja, de acordo com essa distância aqui, ó, entre as pistas, as ondas eletromagnéticas que chegam nos nossos olhos. E diferentes células vão ser excitadas, então a gente vai perceber, a nossa percepção são diferentes cores. Mas elas estão nessa faixa aqui. Vamos pegar 500 aqui, como uma referência, como se fosse no meio, né? 500 nanômetros. Que, se eu não estou enganado, nanômetros é algo como um amarelo que a gente vai perceber. Ou banda do verde, alguma coisa assim. Mas então, que frequência corresponde isso? Comprimento de onda vezes a frequência. Que frequência tem essa onda, então, de luz? Frequência é igual a C dividido por comprimento de onda, né? 3 vezes 10 na 8, dividido por 500 vezes 10 na nano. Vale quanto? Menos 9. Menos 9, perfeito. Menos 9. Ah, 500 dividido por 3. Tá, vai estar tranquilo, vai dar um número pequeno. 500 dividido por 3. Perdão, 3 dividido por 500. 0,006. Perfeito. 0,006 vezes 10 na 8 menos 9. 8 menos 9, mais 17.
Vamos tirar dois zeros aqui, só para alinhar aqui. 0,6 vezes 10 na 15. Ou então, vamos tirar mais 3 zeros do expoente ainda. 600 vezes 10 na 12. 12. Quanto é que vale 12 em hertz? Na potência de 10? 1 mega dá 6, 1 giga dá 9, 1 terahertz dá 12. Então seria algo nessa faixa aqui como 600 terahertz. Um comprimento de onda que está aqui no meio. Terahertz. A gente chama de domínio óptico exatamente porque isso aqui, a interação da luz nesses comprimentos de onda com a matéria é muito diferente da interação das ondas eletromagnéticas com a matéria naqueles comprimentos de onda que a gente chama de radiofrequência, ali, como a rádio, como a gente viu as outras frequências. Então, de acordo com o comprimento de onda, esses materiais interagem diferente com a matéria, requerem estruturas diferentes, tudo isso. Para gente ter uma ideia, nessa faixa de 600 terahertz, a gente não tem antenas desenhadas como antenas, né? Como a gente imagina, assim, fiozinhos. A gente tem, em geral, junções de semicondutores ou elementos semicondutores que, ao serem atingidos por essa luz, produzem uma quantidade de corrente, mas eles são minúsculos, microscópicos. Não são antenas como a gente costuma imaginar. E a parte da tarefa que vai ficar para os estudantes e que eu pretendo assistir a apresentação de vocês aí, é que vocês façam uma pesquisa sobre isso aqui, sobre todo esse espectro eletromagnético, a interação dele com a matéria, como é que ele funciona, como se chamam radiações em várias faixas diferentes do espectro, entre uma faixa estreita de 10 Hz até raios gama. Radiação gama tem um comprimento de onda muito pequeno. 10 a menos 11 metros. Comprimento de onda. Mas então, que vocês pesquisem aí esse espectro inteiro eletromagnético, que são ondas que têm a mesma natureza, todas elas, e relacionar esse espectro com as ondas e como a gente percebe elas. Tem faixas que têm nome. As ondas, a parte óptica é certo comprimento de onda. VHF, o que é? UHF, o que é? O que é raio-x? O que é raios gama? Até raio-x, que a gente pensa em aplicação hospitalar, também é uma onda eletromagnética, tem um comprimento de onda específico e tem certas características aí. Então eu vou pedir para que vocês pesquisem aí e tragam essa apresentação feita para nós, ou tragam para apresentar em aula, mas tragam bem fundamentada com elementos gráficos que a gente possa realmente discutir isso aí. O que se deve responder, ou tentar responder ao longo dessa apresentação? O que é radiação eletromagnética? O que é infravermelho? Também conhecido como infrared, dependendo de onde vocês vão procurar. Qual parte do espectro é conhecido como ultravioleta? Quais faixas do espectro eletromagnética podem ser sentidas pelo corpo humano? Muito cuidado, elas podem ser sentidas por efeitos diferentes. Pense bem aí. O que tem a ver as ondas eletromagnéticas usadas no micro-ondas e na Wi-Fi? Já sabe responder alguma dessas aí? Acho que essas daqui são... Quais são as ondas usadas? Eletromagnéticas, né? Mas o que elas têm em comum no micro-ondas e na Wi-Fi? Frequência. Perfeito, isso aqui já é um baita passo. Está na onda de na banda do espectro chamada radiofrequência, tem comprimentos de onda aí em torno de 12 centímetros e comumente são usados no Wi-Fi e micro-ondas também. Por isso o micro-ondas pode interferir, inclusive, no Wi-Fi. Quais são os efeitos das ondas eletromagnéticas para o organismo humano? Isso aqui existe uma série de teorias aí. Além de variar de acordo com o comprimento de onda, existem teorias diversas aí, muitas delas não fundamentadas, sobre a influência de ondas eletromagnéticas no corpo humano. Tem gente dizendo que, meu Deus, se eu ficar perto do computador, eu vou ter câncer. Deixa broxa. Isso não tem muito sentido. Eu até ouvi alguém me alertando uma vez que, meu Deus, durante a noite tinha que deixar o celular longe, porque as tempestades solares eram atraídas pelos telefones celulares que funcionam em alta frequência. Vamos desmistificar esse tipo de coisa, tá? Na apresentação a gente vai discutir isso aí bastante. Na primeira aula do ano que vem, ok? Ondas de radiofrequência usadas em radiodifusão, centenas de megahertz aí, e telefonia celular. Tem efeito para a saúde humana? Isso é comprovado, não é comprovado? Sexta-feira, Globo Repórter. Quais as diferenças entre radiação usada em usinas nucleares, tipo Chernobyl,
e no micro-ondas. No É, ionizante. perfeito, ionizante não ionizante. Mas eu não sei a diferença, tipo, o comprimento de onda, tu diz, é menor, no caso da... São exatamente isso aí, são as duas coisas casadas, certo? Frequência e comprimento de onda, né? São casados, mas aí essa é a grande diferença. Então, se você trazer um micro-ondas para dentro de casa, você não vai causar um acidente nuclear, tá? Tem gente que tem medo disso, porque se fosse desmontar o micro-ondas, seria césio espalhado por aí e teria um. Vamos devagar, gurizada. São faixas muito diferentes de espectro, inclusive efeitos diferentes. A radiação ionizante ocorre de forma espontânea, pela fissão dos núcleos lá. E micro-ondas não, é uma excitação eletromagnética, uma coisa bem diferente. Mas eu quero que vocês me expliquem esses detalhes aí. Quais faixas do espectro são usadas para comunicação? Isso aqui é muito importante. Quais faixas do espectro não são utilizadas para telecomunicações e por quê? Quais são as outras aplicações tecnológicas? Banda base. Como é que é? Banda base. Banda base, eu quero 0 Hz, eu quero 10 Hz lá, o limite de baixo. Pode, em 10 Hz tu não consegue propagar por radiofrequência, mas pode botar num cabo. Fica dica, a internet usa frequências bem baixas. E quais são os tipos de radiação eletromagnética, frequência, comprimento de onda que a gente relaciona a dano nos tecidos, alteração do DNA, e são comprovadamente causadores de doenças como câncer. Ok? Sensor, tipo, essa do cabo se dá tipo, pra demodular mais fácil, tu diz? Ou... É que um cabo, não importa, tu pode usar comprimentos de onda baixos. Tipo, num cabo tu consegue transmitir 60 Hz, tu consegue transmitir 1 Hz, tu consegue transmitir corrente contínua, 0 Hz. Já num enlace de telecomunicações que tem antenas dos dois lados, tu não consegue transmitir baixas frequências. Então isso aí é um ponto a se considerar. Sensor, aí vai ter o recesso, né? Nós vamos ter o recesso, exatamente. Isso aqui vai ficar com uma atividade assíncrona para ser realizado equivalente à segunda-feira agora. A gente não vai ter aula síncrona, mas vai ficar com uma atividade introduzida equivalente e a gente vai continuar essa discussão e as apresentações serão no dia 10 de janeiro, é isso? Janeiro. Nosso retorno? Isso Precisa aqui daí vai confirmar. ser pra apresentar dia 10? Isso aí. Show. Na sua apresentação deve ser fornecido material gráfico que se traz aí para orientar esse material. Vamos pensar em talvez 10 minutos de apresentação cada um? E se vocês quiserem, eu sei que tem gente que tem preferência por não fazer ao vivo, trazer o vídeo gravado, que tenha limitado a 10 minutos aí o vídeo gravado, ou pode ser também a gravação da narração do vídeo e o material gráfico de apoio fornecido. Mas a apresentação pode ser em torno desses tópicos que são oferecidos aqui, essas várias perguntas. Não precisa necessariamente responder as perguntas todas, mas trazer a fundamentação e o conteúdo que explique isso aqui. Logo depois disso aqui, quando a gente entrar na parte de tipos de cabo, meios guiados, não guiados, vão ter vários fenômenos que são explicados exatamente por isso aqui.